Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta noite nós estarmos aqui reunidos para junto dos amados irmãos alegrar-nos, Senhor, desfrutarmos da Tua pessoa maravilhosa, da Tua pessoa que foi dada a nós gratuitamente. O Senhor tornou o Espírito e esse Espírito se uniu ao nosso Espírito. Nós somos um com o Teu Espírito. Por isso, nesta noite, venha falar com todos nós, venha nos dar a direção na Tua Palavra. Senhor, ilumine os nossos olhos, não queremos ter nenhum véu, queremos enxergar nitidamente a Tua vontade para todos nós que estamos aqui nesta noite. Senhor Jesus, desde já nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, essa noite eu creio que todos os irmãos estão alegres, felizes, né? Porque é como a imersão falou, né? O Diogo acabou de compartilhar. Na verdade, nós estamos já reinando em vida, entendeu? Se eu não acreditar que eu estou reinando em vida, eu não desfruto daquilo que Deus tem para mim, entendeu? O reino de Deus, ele está sobre todos aqueles que creram no Senhor. Mas todos desfrutam do reino de Deus? Não. Tem pessoas que estão debaixo do reino de Deus, mas não desfrutam do reino de Deus. Nós estamos reunidos, essa esfera é uma esfera espiritual, uma esfera santa, onde nós liberamos o nosso espírito e ficamos alegres. Por quê? Porque aqui nós estamos reinando em vida. Mas no seu trabalho você reina em vida? Aonde você estuda, você reina em vida? Caminhando nas ruas, você reina em vida? Aí que é a questão, né? Porque se eu não volto para o Espírito, nós sabemos disso. O nosso Espírito já uniu ao Espírito de quem? Do Senhor. Então, se eu voltar para o meu Espírito, eu vou desfrutar de gozo e paz, né, Pedro? Mas quando eu volto para a minha mente, vontade e emoção, que está ligado à minha carne, eu vou ver guerra, eu vou ver fome, eu vou ver tudo de ruim. Não é que eu não vejo essas coisas, não é que nós não vamos ver essas coisas, mas nós não vamos viver nessa esfera aqui. É por isso que o apóstolo Paulo falou, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ou seja, se você anda nessa terra, uma terra que é um caos, né? Um caos na política, em tudo está um caos. Mas, se você desfruta dessa terra, você vai ficar cabisbaixo, você vai ter pânico, você vai ter depressão, e você vai viver o quê? Uma vida miserável. Entendeu? Mas quando você se volta ao Espírito, no meio desse caos todo, aí você goza da perfeita e agradável vontade de Deus. Você reina em vida. Então, muitas das vezes, nós esperamos o reino no futuro, né? Nós futurizamos isso aí. Mas o reino é para ser vivido hoje, agora, nessa terra. É por isso que o Senhor nos colocou aqui na igreja, entendeu? Ou seja, são poucos irmãos que têm essa liberdade de dizer o seguinte: eu estou reinando em vida. São pouquíssimos irmãos, Pedro. Vou falar para vocês. Vocês veem os templos abarrotados de pessoas, né? Principalmente aos domingos, abarrotados de pessoas. Mas você vê nós aqui, nós somos poucos. As pessoas querem saber desfrutar disso aqui, irmãos? Olha aqui, da Bíblia, não quer. As pessoas querem cantar, quer ter um coral bonito, quer ter uma irmã que canta muito bonito, quer ter um irmão que canta muito bonito, que dá um show. As pessoas estão atrás disso, entendeu? Mas quando você pergunta para elas, pergunta uma pergunta básica para os cristãos: quem escreveu para nós os gentios? Eles não sabem. Entendeu? Então, por que não sabe? Porque não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus.
Mas nós temos essa oportunidade de desfrutar da palavra do Senhor, que é Espírito e vida para nós, e reinar em vida, irmãos, em perfeita paz, em perfeita vitória. É claro que quando eu olho para o meu corpo, eu vejo enfermidades, eu vejo contas para pagar, eu vejo vocês que trabalham, eu vejo que tem que trabalhar na segunda-feira, né, depois de amanhã tem que trabalhar, né, Grace? Eu vejo tudo isso. Quando eu volto para esse tabernáculo aqui, eu vejo tudo isso. Eu vejo minha mãe que está recuperando em casa, mas que está bem fraquinha, entendeu? Eu volto para esse tabernáculo e consigo ver tudo isso, mas eu não posso ficar vivendo isso, sabe por quê? Se eu ficar vivendo só nessa esfera terrena, o que vai acontecer? Eu vou deixar de reinar em vida, eu vou reinar então o reino das trevas, entendeu? Voltar para o reino natural. É por isso que o Senhor Jesus disse para nós, olha, falou para os discípulos, né? Vocês, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ele não está lá, não está acolá. O reino de Deus está onde? Dentro de vocês. Falou para os discípulos. Então o reino de Deus, porque alguém perguntou, onde está o reino de Deus? Ele falou, o reino de Deus está onde? Dentro de vocês. Ou seja, o reino de Deus está dentro do nosso espírito. Quando nós liberamos o espírito, tocamos no Senhor, nós saímos da esfera terrena e entramos para a esfera celestial, né, Miro? Esfera celestial. Essa esfera que nós sentimos toda a paz, toda a alegria. Irmãos, nesta noite, nós tivemos uma comunhão ontem aqui. Eu ia até falar sobre a história de José, o alimento diário, o irmão Pedro falou também sobre a história de José, né? José do Egito, uma história muito importante. Talvez amanhã a gente fale sobre isso. Mas os irmãos acharam melhor que nós falássemos mais um pouquinho sobre o que falou na quarta-feira na página 61 do alimento diário, que é sobre a auxiliadora idônea. É um assunto simples, fácil de entender, só não entende quem tem véu. Se alguém tem véu, não vai conseguir entender. Entendeu, irmãos? A palavra de Deus é clara. E tem outra coisa, se a palavra de Deus não testifica no teu espírito, há um problema com você. Se alguém fala da palavra de Deus para mim e mostra aqui na palavra que o versículo não é isolado, que o versículo está respeitando o destinatário, está respeitando ponto e vírgula, e eu não creio nesta palavra, não testifico no meu espírito, então eu estou com um problema muito sério comigo. E eu preciso de ir até o Senhor para resolver essa situação entre eu e o Senhor, entendeu? Eu sempre digo uma coisa, quem vai falar a palavra de Deus aqui na frente, precisa de vir com temor e tremor. Sabe por quê? Porque é uma grande responsabilidade, viu, Gleice? É uma grande responsabilidade, porque você está alimentando os irmãos. Então, dependendo do que você usar aqui na Bíblia e aplicar para os irmãos, se você aplicar uma coisa que você vai enganar alguém, você é responsável. Entendeu? Então, é muito sério essa questão. Por isso que eu estou falando, tomem cuidado com versículos isolados da Bíblia, do contexto do texto. Tomem cuidado com aqueles famosos jargões que o mundo religioso faz e que nós na igreja também fazemos. Se o jargão que nós fazemos está dentro do texto e do contexto, não tem problema nenhum. Mas se eu pegar um versículo isolado aqui e fazer um jargão dele e aplicar, sem observar o texto e o contexto, eu posso estar enganando vocês. Se eu não respeito o destinatário, para quem foi escrito, entendeu? Eu posso estar passando para vocês o quê? Uma coisa é uma comida estragada, viu, Pedro? Uma comida estragada. E quem come comida estragada, o que acontece? Passa mal. Entendeu? Mas aqui em Gênesis, voltando em Gênesis, o livro que nós estamos estudando, Gênesis capítulo 1,
versículos 27 e 28. Acharam? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vocês percebem que isso aqui está antes de Deus criar Eva para Adão. Mas aqui ele fala que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas ele ainda não tinha criado, Gleice, Eva, entendeu? Ele ainda não tinha criado Eva. Mas na intenção de Deus, no coração de Deus, ele já tinha o quê? Criado. Então Eva já fazia parte de quem? Do homem de Adão. Irmãos, a onisciência de Deus, você sabe o que é a onisciência de Deus? É saber todas as coisas antes de acontecer. Antes de acontecer, Pedro. Né? A onisciência de Deus é tão grande, que esta reunião, e todos vocês aqui presentes, e eu falando aqui, já aconteceu para Deus. Tudo. A minha ida lá para o Espírito Santo, ficar 10 anos cooperando com os irmãos lá, o meu retorno para cá, mais a Isabel, tudo está debaixo de quê? Soberania de Deus. A Bíblia diz, não cai um fio de cabelo, né, auxiliadora? Não cai uma folha, não cai. Tudo é permissão de Deus. Tudo está diante de Deus. Então Deus, ele sabia que ele teria que fazer o quê? Uma auxiliadora para Adão. Né? Por isso que ele fala aqui no versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas a mulher estava lá? Não, só estava Adão. Versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, preste atenção, está no plural, não está? E Deus os abençoou e lhes disse, mas só tinha Adão ainda, mas Deus fala aqui no plural, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O ponto que eu quero tocar para vocês é que Deus falou isso aqui no plural, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Tem muitos cristãos, muitos, não são poucos não, tem muitos, que acredita que lá em Gênesis capítulo 3, a queda de Adão foi a conjunção carnal de Adão com Eva. Entendeu? Parece um absurdo, mas tem cristão que acredita nisso. Eu acho que o pecado de Adão e Eva foi sexo. Entendeu? Pois é, mas quando você vê aqui, aí você leva eles aqui no versículo 28, que Deus disse para eles, olha, vocês têm que ser fecundos, férteis, multiplicar-vos e encher a terra. Então, multiplicar e encher a terra, tinha que ter uma conjunção carnal, entendeu? Agora hoje, multiplicar e encher a terra é o quê? Pregar o Evangelho. Nós precisamos, a cada momento, estar o quê? Pregando o Evangelho. Eu uso na minha moto, o baú da minha moto, Jornal da Vida, algumas literaturas. Agora mesmo, vindo do posto para cá, eu fui no posto abastecer, aqui no Jatobá, aí o rapaz leu no meu carro assim, a igreja é o corpo de Cristo. Ele leu no meu carro, frentista. Aí ele falou comigo assim, se cortar o braço, é o corpo? Foi me perguntando as perguntas assim. Falei, é. Ele falou, e se cortar a cabeça? Falei, aí já não é o corpo. Aí ele referiu umas coisas lá, ele falou, é isso que eu estou entendendo. Eu sou cristão há mais de 20 anos, ele falou. Mas eu estava em um lugar, mas lá tinha um cabeça que era um homem. Entendeu? Eu hoje procuro um lugar para me reunir. Eu não acho. Porque todo lugar que eu vou, o cabeça lá é um homem. Irmãos, na igreja, quem é o cabeça? Cristo é o cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Quem é o pastor presidente da igreja? Cristo. Alguém fala, mas na sua igreja não tem pastor? Não, tem. Como dom. Não como título, posição, profissão. Quando eu trabalhava, eu chegava a fazer ocorrência, eu perguntava ao cidadão, qual que é a sua profissão, cidadão, para preencher lá, fazer ocorrência? Pastor. Aí eu falava para ele assim, meu irmão,
você não é pedreiro, você não é pintor, você não é nada disso, não. Você é... Não, sou pastor. Aí eu perguntava para ele, de novo, mas você não faz nada. Não faço, eu sou pastor. Então tem que colocar pastor com P maiúsculo, entendeu? Então, irmãos, esse é o sistema religioso que está aí. É isso que esse irmão estava falando comigo no posto de gasolina, viu, Diogo? Eu deixei uma literatura com ele. Mas Cristo é o nosso cabeça. Ao mesmo tempo que Cristo é o cabeça, ele também é o quê? Membro. Porque o cabeça não está isolado do corpo, né? Então hoje há uma necessidade de nós pegarmos o Evangelho, levar uma literatura na bolsa, uma literatura na mochila, entendeu? O jornal Árvore da Vida é um bom veículo de pregação do Evangelho, ter comunhão com as pessoas, entendeu? Esse é a nossa rotina, né? Nós não podemos querer só para nós essa vida. Esse reino é para todos os homens, entendeu, Greiso? É para todos. Mas muitos estão debaixo de quê? A maioria, debaixo do reino das trevas, né? Esse mundo secular é as trevas. Aí quando o Evangelho chega, aí chega o quê? A luz. Chega a luz brilha, a pessoa crê no Senhor e está tudo resolvido. Então precisamos sim propagarmos o Evangelho. Todos nós, sem exceção, precisamos propagar o Evangelho. Crescer, multiplicar e encher a terra com o Evangelho. Gênesis capítulo 1 mesmo. Versículo 18. Gênesis 1, 18. Acharam? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja enganei, 2 e 18. Desculpa, 2 e 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja Quem disse isso aqui? O próprio Deus. Mas eu não tinha falado antes que criou o homem e mulher, antes de ter criado a mulher? Mas aqui ele fala que não é bom que o homem estivesse o quê? Estivesse só. Ele continua: fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea é o quê? Que coopera, que ajuda, que está junto, entendeu? Essa é a auxiliadora que Adão precisava. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, ou seja, nós conhecemos a história, nós estamos revendo, né? Todos os animais, quem deu o nome? Adão. Quando você chama aquele animal ali, o elefante, quem deu o nome para ele de elefante? Adão. Aquele animal ali é o leão, quem deu o nome? Adão. Mas é claro que Deus sabia que não tinha ali alguém compatível com Adão, não tinha nenhum que tinha a natureza do homem ali. Por isso que ele falou que ele ia fazer o quê? Uma auxiliadora para o homem. E é interessante, irmãos, que Deus, quando fez a auxiliadora para Adão, ele já estava pensando na igreja, que ia ser edificada há 4.000 anos aproximadamente. Entendeu? Você consegue captar isso aí, igreja? Que Deus, quando ele falou: vou fazer uma auxiliadora para o homem e ela vai ser idônea. E ele pensou, futuramente, daqui a 4.000 anos aproximadamente, eu vou edificar a minha igreja. Versículo 20. Vamos saltar o 20 e vamos para o 21.
Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós temos 12 costelas de cada lado. O que protege os nossos órgãos internos? Coração, fígado, rins. O que protege? As nossas costelas. Nós temos uma coluna também. Essa coluna é muito frágil. Dependendo da queda que você tiver e atingir a coluna, você fica tetraplégico. Eu tenho um amigo, ele está com 62 anos. Ele subiu naquelas escadas domésticas que qualquer um sobe para trocar uma lâmpada. Ele foi trocar uma lâmpada em Betim, tem 6 meses. Foi trocar uma lâmpada, aquelas escadas assim, ela tem um suporte embaixo, não tem? Que você abre ela para você subir. Aquele suporte fechou com ele em cima da escada e ele caiu de cabeça. Ele está tetraplégico, alimentando por sonda, fazendo tudo na fralda, usando sonda para fazer xixi. Acabou com o homem, 63 anos por aí. Entendeu? Porque a queda que ele tomou atingiu a coluna vertebral. Então, a coluna era muito sensível. Mas os nossos órgãos internos, quem protege é o quê? A costela, né, Diogo? Então, esse símbolo, isso é simbólico. Deus tirar a costela de Adão e transformar na auxiliadora idônea, ele tocou na parte mais forte de quem? Do homem, de Adão. Deus está mostrando, e Moisés relatou em Gênesis, que a partir de Adão, Eva foi criada. A partir de Adão, Deus criou o quê? A sua auxiliadora, que é Eva. Aí no versículo 23, o que Adão diz? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tirada ou tomada. Adão viu isso, né, Júlio? Ele falou, não, essa aí é perfeita. Essa aí não é como os animais. Essa aí não, eu me identifico com ela. Tem a minha natureza. Eu pergunto para vocês, Cristo identifica conosco? Nós somos a esposa de Cristo. Ele identifica conosco ou não identifica? Identifica. Nós não temos a natureza de Deus? Temos, irmãos. Temos. Filho de peixe é o quê? Peixinho. Filho de Deus é o quê? Deus também. Só que sem a deidade. Sem a deidade. Entendeu, Diogo? Somos imagem e semelhança de quem? De Deus. E outra coisa, Ele mora onde? No nosso interior, no nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então estamos unidos com quem? Com o Senhor. Então, o que Adão sentiu? Esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vou colocar o nome, vai chamar varoa, porque do varão foi tomada. Entendeu? Complementou o quê? Adão. Nós estamos falando, irmão, de um auxiliador idônea. Aí tem, vocês sabem que no passado predominava o machismo, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando Roma pegou esse livro aqui ficou em poder de Roma muitos séculos. Muitos séculos. E você vê que só tem no Velho Testamento é uma mulher mesmo, Ruth, né? Só Ruth, né? Que escreveu um livro no Velho Testamento. No Novo Testamento só tem homens que escreveram o Novo Testamento. Vocês acham que Maria Madalena, aquelas mulheres ali, também não escreveram nada sobre Cristo? Vocês acham que não? Eu fiz um curso de teologia, mas não é esses cursos que é feito em denominações, não. Sou formado em universidade, eu fiz, já falei para alguns irmãos aqui.
lá em Anchieta, no Espírito Santo, curso de 4 anos. Ganhei minha bolsa e fiz. Para saber da Bíblia? Não. Que os teólogos não conhecem absolutamente nada. Os teólogos, eles conhecem a lei de Moisés. Eles sabem ameaçar o povo, colocar pânico no povo. É isso que eu aprendi lá. Os teólogos, os mestres da teologia, que davam aula para nós, que tem que ter mestrado em teologia para dar aula para a gente, eles falavam da lei de Moisés, eles falavam do sábado, eles falavam muitas coisas, mas não falavam das cartas do apóstolo Paulo. Eu pergunto para vocês, quem foi o nosso apóstolo? Quem é o nosso apóstolo? Paulo. Mas nesse curso eles não tocavam de maneira alguma nas cartas de Paulo. Porque, irmãos, se você falar de Paulo para os irmãos, você vai libertar os irmãos das algemas, entendeu? Nós sabemos que João, Pedro, Tiago, escreveu para quem? Para os judeus. Para os judeus. Tiago falou do óleo, né? Chama os presbíteros da igreja, unge o enfermo com óleo. O que as denominações fazem? Óleo na carteira, óleo na aliança, óleo na chave do carro, mas tem que pagar. Não é de graça não, tem que pagar. É óleo vindo de Israel, e aquela multidão atrás. Mas isso aqui, eles não querem saber. São enganados, têm véu. Mas, cabe a nós, cabe eu e você, mostrar para esses irmãos a liberdade que nós temos em Cristo, que é a graça de Cristo. Mas é interessante, irmãos, que essa questão do machismo é o seguinte: não tem no Novo Testamento nenhuma irmã que escreveu a biografia de Jesus, só homens. Na época predominava a cultura machista. Mulher não podia trabalhar, mulher não podia fazer nada, só ficar em casa. Outra coisa, isso até hoje tem, entendeu? Por que muitos casamentos são destruídos? Porque o homem acha que a mulher é propriedade dele. E no meio evangélico acontece muito isso aí, no meio cristão. Não, você é minha auxiliadora. Deus fez você para ser minha auxiliadora. Ele quer que a mulher seja um objeto dele. Não é isso, irmãos. Ser auxiliadora não é ser objeto do marido, do esposo, não é isso. Não é que o esposo vai agora mandar, ele vai dar ordens para a mulher. Não. Mas ele vai também cooperar junto, cooperar com a mulher. Ele vai ajudar a mulher. É um ajudando o outro. Entendeu? E eu vou falar para vocês outra coisa. O amor de uma mulher com um homem, de um casal, não é verdadeiro. Não se assuste, irmãos. Mas não é verdadeiro. Não é. É um amor eros. O que é o amor eros? Eu te amo até que... Entendeu, auxiliador? Ah, eu te amo, e dá beijinho doce, né, Rude? Eu te amo, beijinho doce, beijinho doce. Aí vai, casa, né? Tem muitos que fazem o casamento na sexta-feira, quando é na segunda-feira, e vai lá anular o casamento. Mas não amava antes? Ele amava antes. Beijava, abraçava, você é meu amor, você é meu complemento, achei a minha outra metade. Aí casa na sexta, os cartórios hoje fazem o casamento na sexta. Mas no domingo ele fala assim, já não gostei. Na sexta também descobre, Diogo. Não gostei não. Segunda-feira nós vou anular, tenho o direito de anular, vou anular o casamento. Mas não amava antes? Por que na segunda foi anular o casamento? Outra coisa, por que os casais estão destruídos hoje? Os cristãos, estou falando de cristãos, na igreja. Estou falando fora não, aqui na igreja. Não estou falando especificamente aqui não, na igreja. Entendeu? Por causa de quê? Muitas das vezes, 90%, machismo, irmão. Entendeu? É achar que a mulher é objeto, achar que a mulher tem que submeter. Nós vamos chegar lá. A mulher é submissa ao marido. Paulo falou isso, não falou? Mas deu uma missão para o homem que é quase impossível dele fazer, que é o quê?
amar. Preste atenção, ser submissa é muito fácil para a mulher, porque submissão nós tiramos de letra. Um exemplo, vou pegar o Diogo, ele é empresário, tem as lojas dele, ele é a irmã Renata. Não tem ninguém superior ao Diogo e à irmã Renata, não tem. Eu fui militar durante 31 anos, aquele monte de hierarquia. Tenente-coronel é a hierarquia máxima na polícia militar. Mas ele é subordinado a quem? Ao governador. Tenente-coronel, último topo da escala. Mas ele é submisso ao governador. Governador submisso a quem? Submisso ao presidente. Aí, mas eu não sou submisso a ninguém. Você fala, eu não sou submisso a ninguém. Mas quando você sai nas ruas, tem a Transcom, tem a BH Trans, tem a Polícia Militar, tem a Guarda Municipal, tem os radar para te pegar nas estradas. Tem tudo isso. Você está sendo submisso. Irmão, nós somos submissos desde o dia que nós nascemos. Então, para as irmãs ser submissas, submissão não com escravidão. Entenda bem. Não é que as irmãs vão ser submissas e vai ser escrava do homem. Não é isso. Não é isso. Mas é mais fácil ser submisso do que amar. Né, Júlio? Preste atenção. Você ama a sua esposa quando ela está bem com você, entendeu? Está te agradando, mas aí você está tudo tranquilo, belezinha. Mas ela pegou o seu cartão escondido, foi lá e gastou dinheiro. Aí você descobre, nossa, você pegou meu cartão, você estourou meu cartão, ou você fez uma dívida lá. É fácil amar, Diogo, desse jeito? Não é. Irmãos na igreja, você ama enquanto o irmão está falando a mesma língua com você, está andando do seu lado, passa a mão na cabeça, você ama. Mas se o irmão te apunhalar pelas costas, que acontece, tá? Acontece. Ele te apunhalar pelas costas, ele fazer fofoca de você por trás, ele levantar falso testemunho de você, ele passa a ser o quê? Ele é irmão. É o que Pedro falou. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Até quanto? 77. Entendeu? Então, você amar esse irmão, essa irmã, que te apunhala pelas costas, que faz fofoca de você, fala mal de você, mas você tem que amar. É fácil amar? Não é. Por isso Jesus falou, olha, os 10 mandamentos resumem apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o que não é fácil. Não é fácil amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Aí você cumpre todos os requisitos da lei. Mas nós conseguimos fazer isso no nosso natural? Ninguém consegue fazer. Irmãos, não podemos ser hipócritas. Nós não conseguimos cumprir com esses 2 mandamentos. A não ser o que eu falei para vocês, a não ser reinando em vida. A não ser vivendo no Espírito. Na carne, no nosso natural, nós não conseguimos, mas não vamos conseguir mesmo. Entendeu? É por isso que eu digo para vocês, devemos viver e andar no Espírito. Falamos muito isso, mas na hora de praticar, aí que vem o problema. Você quer provar a sua santidade? Fique sozinho. Viu, Diogo? Você com a Renata é fácil. Vocês dois juntos, caminhando, passeio, no seu trabalho. Mas quando você está só você, num lugar desconhecido, que ninguém te conhece, que não tem ninguém, irmão nenhum te observando, que você sabe que não vai passar nenhum irmão ali, eu te falo, ali a sua carne vai gritar. A sua carne vai gritar ali. E se você não tiver domínio próprio, você vai pecar. Uma coisa interessante, ali no Regina, estava eu, mas Isabel subindo um dia à noite,
a pé, até vindo da reunião. Deixamos o carro na garagem, que é na casa do meu pai, onde eu tenho um barraco, lá não tem garagem. Tive que alugar uma garagem no Regina. Aí tinha um bar, tem um bar lá, e estava dançando e cantando forrozinho lá. Aí a reunião terminou aqui por volta de 9 horas, eram umas 9h30 mais ou menos, passei lá. E na porta tinha um irmão de paletó e gravata, com a Bíblia gigante. Sabe o que ele estava fazendo? Dançando também. Olhando lá para dentro, ali, juro, perto do João que vende churrasco. Ele olhando lá para dentro, os pessoal dançando, e ele, com a Bíblia, paletó e gravata. Eu falei com a Isabel, tá vendo aí, Isabel? É a carne que gritou. A carne gritou. Entendeu? É isso que eu falo com vocês. É isso que o apóstolo Paulo falou, que nós devemos o quê? Frear a nossa carne, irmão. É isso que nós temos que fazer. Vamos ver Efésios 5. Efésios 5, versículo 24. É que eu acabei de falar para vocês. 5, 24. Acharam? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Já falei sobre isso. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um ponto interessante que eu falei, que a comissão dos maridos é amar as esposas, que é difícil fazer. Mas um ponto interessante aqui nesse versículo 25, que fala o seguinte: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Paulo, te pergunto, onde foi que Cristo entregou para edificar a igreja? Lá na cruz. Ah, exatamente, é isso aí, na cruz. Sim, as pessoas falam muito o seguinte, olha, os pregadores falam, não, Cristo foi à cruz para te salvar dos pecados. Tá ótimo, é isso mesmo. Mas você vê alguém falando, olha, Cristo foi à cruz para edificar, gerar a igreja. Não fala. Eles esquecem que Cristo foi à cruz não somente para nos livrar da condenação eterna, para nos salvar, mas também para gerar a igreja, edificar a igreja. E Mateus 16, 18, o que Cristo falou para Pedro? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha que é o próprio Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Onde ele ia edificar a igreja? Onde ele ia gerar a igreja? Na cruz, com a morte e ressurreição. Lá na cruz, quando ele estava com os braços abertos, que ele ia entregar o Espírito ao Pai, o que ele falou antes? Tudo está consumado. Irmãos, quando eu vejo essa passagem, dá vontade de chorar, dá vontade de pular de alegria, sabe por quê? Irmão, Jesus disse antes de entregar o Espírito, tudo está consumado, tudo, não é 50%, não é 60%, é 100% está consumado, incluindo o quê? A igreja, entendeu? Por isso que ele fala assim no versículo 25, também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que nos purifica? A palavra, irmãos. Palavra e o Espírito. Porque na palavra tem o quê? Espírito. Quando você achega a palavra, você está chegando ao quê? Ao Espírito. E esse Espírito vai nos lavando, tirando as impurezas que há em nós. Mas no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Preste atenção. Quando Cristo ele olha para a terra, ele vê a igreja dele nessas condições aqui. Ele vê ela gloriosa, era uma igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, não tem mancha nenhuma, branquinha, nem ruga, ou seja, não é envelhecida, não é velha, ela é jovem, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele vê nós santos e sem defeito. Aí você fala assim, não, mas eu tenho defeito, eu peco. Sim, mas Deus não te enxerga você assim. Ele enxerga você santo e sem defeito. Ele enxerga a igreja gloriosa, santa e sem defeito. Entendeu? Agora nós estamos nesse tabernáculo terreno, cabe a nós fazermos o quê? Irmãos, uma coisa que acontece na igreja, eu tenho percebido isso ao longo dos anos, sempre percebi isso, que a maioria dos irmãos, infelizmente, a maioria dos irmãos não valoriza o falar de Deus. Eles vêm para a reunião, ótimo, tá bom de vir para a reunião, cantar os hinos, orar, mas quando chega em casa, esquece esse livro aqui, ó, esquece o alimento diário, esquece a mensagem do Instituto Vida para Todos, do YouTube. Porque, irmãos, ao invés de assistir uma mensagem pelo YouTube, eu vou ver uma novela, ou então eu vou assistir um filme. Eu tenho só 3 horas para me descansar diante da minha televisão, eu vou assistir um filme. É direito de assistir, tudo bem, mas nós precisamos ver o que é melhor para nós. É melhor, eu só tenho 3 horas de descanso, né, Miro? Só tenho 3 horas para descansar. Aí eu vou de frente à televisão, vou assistir um filme, uma novela. Mas eu tenho que avaliar. Isso vai me edificar? Eu vou assistir um filme, vai me edificar? As irmãs, ainda bem que a Isabel nunca gostou de novela. Isabel nunca gostou de novela. Graças a Deus pela minha auxiliadora idônea. Nunca gostou de novela. Irmãos, mas preste atenção. Eu tenho 3 horas do meu descanso. Cheguei do meu trabalho, tomei meu banho, tenho 3 horas. Eu vou assistir um filme. Mas eu tenho que avaliar o seguinte, é direito meu? Eu tenho que avaliar, vai me edificar? Esse filme vai me edificar em alguma coisa? Eu vou aprender alguma coisa com esse filme? Eu vou aprender alguma coisa assistindo essa novela? Eu tenho que pesar isso, colocar isso na balança. Porque o que nos edifica é o quê? A palavra. Então, todo o nosso tempinho que nós temos que deixar para desfrutar de quem? Do Senhor. Aí eu vou ouvir uma live, vou ouvir uma mensagem pelo YouTube. Entendeu, Diogo? Porque aquilo vai trazer o quê? Edificação. O que acontece? Chega na reunião, lê a Bíblia. O religioso faz isso, tá, irmão? O religioso faz. Eu era assim. Há 32 anos atrás, eu só lia a Bíblia quando chegava no templo, né? O pastor falava assim, vamos ler lá Malaquias 3:10. Eu falava, glória, Malaquias 3:10. Aí, fechava a minha Bíblia, punha debaixo do braço, paletó e gravata, não tem nada contra. Né? O irmão Edson gosta de usar um paletó e gravata, não tem problema não, tá, Edson? Não tem problema não. Aí o seguinte, paletó e gravata, usava um paletózinho, uma gravata, Bíblia debaixo do braço, chegava, colocava ela na estante. Só no final de semana que eu vou pegar minha Bíblia, colocar debaixo do braço, paletó e gravata, e ir cantar na mocidade, cantar no coral, e lá no final do culto, que só sobra 15, 20 minutos para ler a palavra, não tem mais tempo para isso, que é conjunto A, conjunto B, conjunto C, é o coral, é o irmão que vai dar o testemunho, então tem isso. Aí sobra um minutinho para alguém ler lá no Velho Testamento. Eu volto para casa vazio, ou pior do que eu entrei. Mas hoje nós temos a oportunidade de desfrutar da palavra. Mas o que eu tenho observado, irmãos, é que muitas das vezes você conversa com os irmãos, você percebe que eles não estão desfrutando. Entendeu? Uma grande parte não está desfrutando. Eles não sabem nem o que vai ser falado na semana. Eles não estão atualizados com a palavra. Entendeu? Isso acontece muito no nosso meio. Mas isso dá um desespero na gente tremendo. Porque o que o apóstolo Paulo falou? Olha, pelo tempo decorrido,
era para ser o quê? Mestre. Mas ele falou para a igreja dos Coríntios, a igreja mais carnal que existia, que era a igreja dos Coríntios. Tinha prostituição, tinha adultério, tinha lá o irmão que possuía a madrasta, estava tudo dos Coríntios. Mas o que Paulo falou? Vocês deviam ser mestres. Mas precisa de quê? De tomar o leitinho. Às vezes nós estamos assim na igreja também, viu, irmãos? Precisamos do leitinho. Muitas das vezes vem o irmão ministrar a palavra aqui na frente, às vezes ele quer dar um mocotó, mas ele não pode dar um mocotó. Ninguém vai entender nada. Entendeu? Ele quer dar uma feijoada, mas ninguém vai entender. Aí ele tem que pegar e dar o quê? O leitinho. O leitinho todo mundo entende. Mas o que o apóstolo Paulo falou? Nós temos que avançar, sair dessa situação de criança para a maturidade espiritual. Essa é a nossa necessidade. Já estou encerrando, irmãos. Mas em Efésios mesmos, não vou deixar, o horário está em cima da hora, porque a diferença da igreja, irmãos, é o seguinte: o que é bom na igreja, é o que eu vou falar para vocês, é o compartilhar. O importante não é o irmão estar falando aqui na frente, não. O importante é dar uma linha para os irmãos e os irmãos compartilhar. Entendeu? Essa é a diferença. Isso que é o gostoso na igreja, viu, Grace? É esse compartilhar que você faz o grupo, senta, um compartilha, o outro compartilha. E também não é só um falar, não é só uma falar. Todos têm a oportunidade de falar, de compartilhar o que ganhou. Mas também não é para distorcer a palavra, não. Se ficou alguma dúvida no que eu falei, pergunte. Vamos voltar novamente para a Bíblia. Mas o que não pode é eu sujar a mente dos irmãos torcendo o que foi falado. Aconteceu aqui em Birité, o Júlio lembra, Roberto lembra. Muita luta, né, Júlio? No passado, você dava oportunidade para o irmão compartilhar individual. Já aconteceu aqui recentemente, eu não estava aqui não, eu estava lá ainda, mas eu fiquei sabendo. Chegou um irmão que nem reúne. Ele chegou aqui, o que ele fez com vocês? Acabou com a reunião. O irmão falou a palavra ali, ele torceu ela. Você estava aqui, Miro, um dia? Você estava, Diogo? Então, o que a gente tem que fazer? Quando o irmão desse estiver na reunião, não pode ter compartilhamento individual. Não pode. Nós percebemos, chegou um irmão desse na reunião, viu, Edson? Viu, Pedro? Não pode ter compartilhamento individual. Só em grupo. E aonde esse irmão for, tem que ir mais irmão para lá, para não deixar ele sujar a mente dos demais irmãos. Então, compartilhar individual é para falar a linha da palavra. Aqui em Birité tinha vários irmãos que vinham aqui, que vinham espreitar a nossa liberdade que nós temos aqui. Minha Maria lembra disso? Minha Maria, o Cristiano, reuniu conosco um tempo, saiu falando mal dos irmãos. Não sei se a auxiliadora, mãe da Aide, lembra. Chegava aqui na frente do compartilhamento individual, ele falava que o que o irmão falou ali estava totalmente, Paulo deve lembrar também, estava errado. Não é bem assim não. O que ele falou não é bem assim não. Irmão, não é para isso compartilhar. Compartilhar, se você acha que não é bem aquilo que o irmão falou, chame ele, chame mais irmãos e fale: irmão, eu não entendi isso aqui não entendi. Explica para mim, que eu não consegui ver do jeito que você falou. Esse é o caminho. O caminho não é você sair falando: mas é assim, não é daquele jeito, é desse jeito. Não é desse jeito. É chamar o irmão. Eu falei hoje, não é? Me chama. Vou chamar o Júlio, vou chamar o Gleice, vou chamar o Mírio, vou chamar o Diogo. Vamos ter comunhão, vamos ver. Talvez eu falei coisa que não devia mesmo. Os que mais falam são os que mais erram. Entendeu? Por isso que muita gente não quer falar, quer ficar calado. Mas esse é o caminho. Amém. Jesus é o Senhor.